que cantam louvor, milhares as vozes, mas um só amor. O coro dos anjos ouvimos. Bom dia, bem-vindos a este momento de culto, de louvor, de adoração, de receber as bênçãos divinas do nosso Deus. Nós estamos no terceiro domingo após Pentecostes, meditaremos a respeito do pecado imperdoável, 174 do Inário Luterano. Deus Pai, teu evangelho amado, vem hoje aqui nos anunciar. Por ele tens nos sustentado, com ele queres nos fartar. Ó, refrigera o coração, com graciosa absolvição. Deus Filho Salvador bondoso, aceita nossa adoração e reconfirma generoso o teu confortador perdão. A quantos hoje irão ouvir, ingratos deste redimir. Ó Santo Espírito Divino, vem mostrar Redentor Jesus, e pelo teu celeste ensino reforça a fé e aumenta a luz. Ao pregador farás lembrar que bem nos deve pacientar. Santa, te louvamos por termos espaçoso lar, onde ante a ti nos congregamos, em que podemos proclamar o teu sublime eterno amor, a confortar o pecador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas. E por isso nós te tememos. Ó Deus, gracioso Pai, Eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e os erros com os quais eu te ofendi, e por isso mereço o teu castigo, agora e eternamente. Mas eu lamento de todo o coração os pecados que cometi, e sinceramente me arrependo. Peço-te, ó Deus, que por tua infinita compaixão e por causa da santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho, Jesus Cristo, sejas gracioso e tenhas misericórdia de mim, pobre pecador.
Amém. Por causa desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o terceiro domingo após Pentecostes é o Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Christe eleison. Ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Todo-Poderoso e eterno Deus, teu Filho Jesus triunfou sobre o príncipe dos demônios e nos libertou da escravidão do pecado. Ajuda-nos a ficar firmes contra cada assalto de Satanás e capacita-nos sempre a fazermos a tua vontade. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Leitura do Antigo Testamento conforme o livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 15. Ouçamos a palavra do Senhor. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esta é a palavra do Senhor. Leitura da Epístola, conforme Paulo escreve aos Coríntios na sua segunda carta, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 1 do capítulo 5. Ouçamos a palavra do Senhor. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos.
Sabemos que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Agradecemos ao diácono pela leitura e aqueles que puderem se colocar de pé em reverência às palavras do Santo Evangelho, conforme registrado por Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao 35. E assim está escrito: Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Belzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. Só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Nisto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Como resposta de fé, nós confessamos o que nós cremos com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar. Em preparação para a mensagem, nós cantamos o hino 244 do Inário Luterano. Em nome de Jesus. Amém. O texto do Evangelho de hoje traz uma das afirmações mais impactantes de Jesus e que ao longo dos séculos tem deixado muitas consciências preocupadas, quando não se tem uma explicação que leve em conta o contexto em que a afirmação foi dita. Qual que é essa afirmação? Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Só para eu ter uma noção, quantos de vocês já se questionaram se pecaram contra o Espírito Santo? E quantos de vocês sabem o que é o pecado contra o Espírito Santo? Para nós sabermos, precisamos olhar para o contexto em que a frase foi dita. E o evangelista Marcos nos diz que grandes multidões estavam sendo atraídas até Jesus, pela sua forma de ensinar, pela sua forma de curar, e até mesmo de expulsar demônios. No entanto, quando Jesus foi para casa, seus familiares ouviram que a multidão que estava se formando novamente, agora perto da sua casa, não podia nem comer. Ou seja, estava faminta. E Jesus dá atenção à multidão, a tal ponto de os parentes de Jesus quererem trazê-lo de volta para casa, porque achavam que ele estava fora de si, por conta de tudo o que estava acontecendo. Enquanto seus parentes o consideravam louco, fora de si, os escribas tiveram uma conclusão muito pior.
Ele está possuído por Belzebu. Ele expulsa os demônios pelo maioral dos demônios. Em outras palavras, eles estavam dizendo que Jesus agia a serviço de Satanás para fazer o mal. E como é que Jesus responde aos escribas? Como pode Satanás expulsar Satanás? Em outras palavras, por que Satanás agiria contra o seu próprio reino, o seu reino do mal, ao expulsar o demônio de uma pessoa que lhe causa mal? Não faz sentido, né? Assim, Jesus está mostrando que as suas obras, o seu ensino, as suas curas, vão exatamente de encontro às obras de Satanás. Enquanto Satanás tenta escravizar, tenta maltratar, oprimir, gerar dúvidas, gerar culpas, Jesus vem para fazer o oposto. Jesus vem para libertar. Jesus vem para tratar bem as pessoas, para tirar o peso da culpa delas, tirar o peso do pecado e ensinar sobre a vontade de Deus. Com isso, Jesus se utiliza de recursos retóricos para fazer com que os escribas percebam que se ele está fazendo essas coisas boas, então ele é mais forte do que o diabo, mais forte do que Satanás. Jesus é aquele que invade a casa do valente para amarrá-lo, como ele diz na sua parábola. Ou seja, ele invade o território do diabo para mostrar que com o seu poder, ele pode vencer o diabo. Infelizmente, nós sabemos que Satanás só adquiriu o seu poder neste mundo porque Adão e Eva deram ouvidos a ele. O diabo os enganou, os induziu para que desconsiderassem, para que desobedecessem a ordem, a palavra dada por Deus. Não comam. E qual foi o resultado da desobediência deles? O ser humano agora tenta se esconder da presença do Senhor Deus. Como diz o salmista, mergulhados nas profundezas do pecado, cujo salário é a morte, o ser humano agora se encontra afastado de Deus. Tem a sua família dividida. Adão culpa a mulher que Deus lhe deu, transferindo a responsabilidade do seu ato para sua mulher e, em última instância, para Deus, que criou a sua mulher. E Eva, por sua vez, culpa a serpente. E assim a obra de Satanás está feita. Divisão, acusações, morte. Estamos todos sob o domínio do diabo. Estamos todos na casa do valente. Porém, Deus não permite que essa seja a vitória de Satanás. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
E é assim, em sua misericórdia, que Deus promete um Salvador, que se colocaria contra o diabo em nosso favor. Esse descendente primeiro amarra o valente, ou seja, limita os poderes de Satanás ao tirar os pecados do mundo, removendo assim o medo da morte, removendo a condenação que pesava sobre a raça humana, e depois saqueia a casa do diabo, chamando todos os que estão sob o seu domínio ao arrependimento, a fim de nos tornar novamente membros da família de Deus. E embora esse descendente pareça estar fora de si, ao ponto de entregar a sua vida, morrendo numa cruz, ele cumpre a vontade de Deus e faz de nós os seus próprios irmãos, a sua própria família, nos reconectando com o Pai, nos reconectando novamente com o nosso próximo. Dessa forma, o ministério de Jesus é a prova que ele retira o poder de Satanás. O máximo que ele pode fazer é ferir o calcanhar de Jesus. Isso ele o fez na cruz. Mas a ressurreição de Jesus decreta de vez a derrota do diabo. Por isso, todos os que o ouvem e o confessam de todo o coração como Senhor e Salvador, recebem o perdão dos pecados que foi conquistado no Calvário. Jesus diz: em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Tudo será perdoado. E é aqui que entra a questão do pecado imperdoável. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. O que nós aprendemos com o contexto? Os escribas estavam dizendo que as obras de Jesus, as obras que ele fazia, não eram obras de Deus, mas que ele estava atuando pelo poder de quem? Satanás. No entanto, lá no início do Evangelho de Marcos, nós temos o batismo de Jesus, no qual ele foi ungido pelo Espírito Santo para dar início ao seu ministério. Com isso, tudo o que Jesus fez foi no poder do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo se manifestava por meio de Jesus, dando testemunho ao coração e à mente de todos que eram obras de Deus. Mas ainda assim, aqueles escribas blasfemaram contra o Espírito Santo, rotulando a obra de Deus como obra do diabo e impedindo a propagação do Evangelho de Jesus. Assim, nenhum deles tinha desculpas de ignorância por não saberem o que estavam dizendo. Por isso, dentro do contexto, pecar contra o Espírito Santo é afirmar que o ministério, as obras de Jesus não estavam ligados ao Espírito Santo, do qual ele foi batizado, mas estavam ligados ao poder de Satanás. E mais,
é se recusar a crer em Jesus como Messias e Salvador, rejeitando a obra do Espírito Santo de operar a fé em nossos corações. Como Santo Agostinho disse certa vez, pecar contra o Espírito Santo é a dureza perseverante de um coração impenitente. Por isso, o pecado imperdoável é a incredulidade. É não crer na obra de Jesus. O que torna impossível o arrependimento. Porque vai contra cada ação do Espírito Santo no sentido de converter o ser humano. Jesus disse que tudo será perdoado. E isso inclui até mesmo o pecado da sua família, que o chamou de louco. Desde que eles creiam que as suas obras são de Deus, que o enviou para salvar o mundo. Mas como que uma pessoa pode ser perdoada se ela rejeita o perdão de Jesus? Como uma pessoa que diz que não precisa de Jesus pode ser salva por Ele? Como que uma pessoa que rejeita a ação do Espírito Santo pela palavra e pelos sacramentos, de criar e manter a fé em Jesus, pode ter a esperança de que Deus a livrará da condenação eterna? Ora, se nós cremos em Jesus como Messias e Salvador, se cremos que Ele nos perdoa os pecados, e se não rejeitamos a ação do Espírito Santo pela palavra e sacramentos, nós não temos o que temer. Quem deve temer é aquele que nunca se preocupou em ter cometido o pecado contra o Espírito Santo, que se mantém indiferente em relação a isso. Se alguma vez nós já nos preocupamos em ter cometido esse pecado, é bom sinal. Porque mostra que o Espírito Santo está atuando em nós, para nos voltarmos a Jesus em verdadeiro arrependimento, em verdadeira fé. Arrependimento e fé que são obras do Espírito Santo em nós, para clamarmos a Jesus: perdoa os nossos pecados. Enquanto nós permanecermos nessa fé, tudo nos será perdoado. Porque nós confiamos que as obras de Jesus são obras divinas. No entanto, nós não podemos permanecer com essa dúvida. Porque o diabo sempre vai querer se aproveitar para nos fazer desesperar, para nos fazer desviar de Deus, como ele fez com os nossos pais lá no jardim, que se esconderam da presença de Deus. Portanto, se nós quisermos fazer parte da família de Jesus, sermos seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, precisamos ouvir o que ele tem a nos dizer e confiar que as suas obras são obras de Deus. Diferente do diabo que quer dividir a família, que quer jogar um contra o outro, afastá-la de Deus, como fez com Adão e Eva, Jesus quer reunir a família em torno de si, reunir a família em torno do seu perdão.
É verdade que, mesmo estando com Jesus, nós passaremos por tribulações, porque Satanás não vai facilitar a nossa vida. Ele quer que nós duvidemos das obras de Deus. Ele quer nos fazer ter medo da morte e achar que nós não podemos ser perdoados pelos pecados que cometemos. Mas o apóstolo Paulo nos lembra que as tribulações que aqui passamos são leves e momentâneas. E por isso, em vez de tentarmos nos esconder de Deus, nós podemos nos esconder em Deus, que veio até nós por meio do seu Filho Jesus, nos resgatar do domínio de Satanás. E Ele mesmo nos deu o seu Espírito Santo para crermos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. E é por isso que nós não desanimamos, apesar do sofrimento, apesar do pecado, apesar da morte que experimentamos neste mundo. Pela sua misericórdia, nós estamos sendo renovados dia após dia, porque o Evangelho nos traz diariamente para a presença de Jesus. Não para punição, não para condenação, mas para um eterno peso de glória, como afirma o apóstolo Paulo. Que possamos sempre nos colocar aos pés de Jesus, como aquela multidão fez, para aprender dele, pois essa é a vontade de Deus. E que tudo isso seja para o nosso bem, terreno, eterno, a fim de que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, para a glória de Deus e para a salvação de muitos. Em nome de Jesus. Amém. Nos colocamos de pé e juntos oramos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o voluntário Espírito. Amém. Com gratidão a Deus por tudo o que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. A congregação pode se sentar. As formas de oferta são conhecidas, as ofertas mensais, a partir das nossas primícias, as ofertas dominicais para auxílio de projetos, as ofertas especiais para cobrir os empréstimos, o empréstimo da IELB. Também, segundo domingo do mês, é o dia de doações em roupas, calçados, alimentos, produtos de higiene, de limpeza. Quem tiver pode trazer neste momento e colocar aqui neste cesto. E também nós lembramos que estamos apoiando a ajuda, né, ao Fundo de Desastres, de Resposta a Desastres da IELB,
na reconstrução do Rio Grande do Sul, na reconstrução de vidas que foram atingidas, perderam tudo, e assim a gente também mostra o nosso amor ao nosso próximo, não tão próximo de nós, lá no Rio Grande do Sul, mas que necessita do nosso apoio. E enquanto nós ofertamos, cantamos o hino 169 do Inário Luterano. Com gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está ao teu dispor o que dignas te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Bem, neste momento em que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana que passou. No dia 3, a Marlene Lira Nascimento, lá de Sucupira, e no dia 8, Severino Moraes de Albuquerque, que está em Fortaleza, no Ceará. Também tivemos aniversariantes de batismo. No dia 6, a Marlene Lira Nascimento. No dia 7, o Juan Marques Diniz. Parabéns, Juan. E no dia 8, tivemos aniversariante de profissão de fé, a Flávia Patrícia Monte de Souza. Parabéns, Flávia. Também temos agradecimentos por parte do povo de Deus. O Clodoval agradece pela sua saúde. A Nina pede pelo seu filho Lucas, que está passando por um momento difícil de sua vida. E a Pamela pede pelo seu tio Bruno e também pelo seu primo Renan. Aqueles que puderem se colocar em pé, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Deus misericordioso, Tu enviaste o descendente prometido para esmagar a cabeça de Satanás para sempre, por meio da morte de Cristo, nosso Salvador. Assim como o Senhor consolou Adão e Eva, recebendo suas escassas confissões em nome da sua misericórdia e prometendo libertação do pecado e da sua maldição, consola-nos também com o perdão de todos os nossos pecados e dá-nos esperança na promessa de vida eterna e sua nova criação. Pai Celestial, por meio da encarnação e do sofrimento de Teu Filho, por nossa causa, Ele nos tornou seus irmãos e companheiros da herança de Seu reino indivisível. Dá ousadia aos que pregam, força aos que trabalham, generosidade aos que doam e paciência aos que sofrem em Tua igreja, para que possamos sempre fazer a Sua vontade e assim sermos membros verdadeiros e fiéis da família de Jesus. Dá coragem à Sua igreja para que, assim como cremos, também falemos da ressurreição de Jesus Cristo e da esperança confiante que temos nele, de que também seremos ressuscitados e levados à sua presença. Encoraja-nos pelo seu Espírito a confessar essa fé cristã com uma consciência viva, para que por amor a Cristo a graça se estenda a um número cada vez maior de pessoas e aumente as ações de graças para a sua glória. Deus Todo-Poderoso, nenhum reino dividido contra si mesmo pode permanecer, e uma casa dividida deve cair. Preserva graciosamente a nossa nação e o seu governo. Frustra o trabalho de Satanás e as sementes de destruição que ele semearia em todos os lugares se não fosse impedido por Tua mão graciosa.
Une nossos líderes e o nosso povo para o bem comum, enquanto nos leva a ter esperança naquele reino eterno que não é deste mundo. Também lembramos, Senhor, de todas as famílias, para que não se dividam, mas permaneçam unidas no Teu amor. Eterno Senhor Deus, agradecemos-Te por todas as bênçãos imerecidas que recebemos das Suas graciosas mãos. Lembramos dos aniversariantes que foram mencionados anteriormente, bem como o Seu Clodoval pela sua saúde. Também Te pedimos, Senhor, ouve as nossas orações por Seus servos que sofrem nesta tenda terrena, este corpo corruptível. Especialmente o Lucas, que vem passando por um momento difícil na sua vida, o tio Bruno e o primo Renan da Pamela estão passando por problemas de saúde. Não permite que eles desanimem, Senhor, mas fixe os seus olhos além do que é transitório, nas coisas invisíveis. E por meio dessas leves e momentâneas tribulações, prepara-os para o eterno peso de glória sem comparação, quando finalmente o Senhor nos ressuscitará com Jesus e nos levará com o Senhor à sua presença. Amado Pai, assim como Satanás venceu nossos primeiros pais ao comerem do fruto da árvore, vence-o agora entre nós pelo fruto da cruz de seu Filho, o seu corpo e seu sangue dados e derramados por nós para o perdão dos pecados. Abençoa todos os que comungam com arrependimento e fé, para que no conforto do Evangelho possam ser purificados e preparados para a vida eterna com o Senhor. Cremos que o que foi perdido no jardim do Éden foi recuperado pelas feridas vencedoras de seu Filho, crucificado e ressurreto. Nele somos restaurados como seus filhos e nos tornamos ousados para pedir por todas as nossas necessidades. Por isso, ouve-nos, Senhor, por amor e em nome dele, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Em preparação para a Santa Ceia, cantamos as 2 primeiras estrofes do hino 260. Jesus que habitas no alto céu, do pão celeste fome tenho, de ti que és nutrimento meu, teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. Com sede eu digo, me apresente a tua mesa celestial e guarde sempre a ti na mente, Jesus, meu fiador leal, teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma, vida e luz. Oramos. Senhor Jesus, convidas a vir a ti
todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, para dar-lhes alívio e descanso às suas almas. Suplico-te que me faças sentir o teu amor na ceia sagrada, que preparaste para os teus filhos na terra. Protege-me da impenitência e incredulidade, para que não participe do sacramento para a minha condenação. Purifica meu coração e minha mente de qualquer desejo pecaminoso e justificação própria, e reveste-me com o manto da tua justiça, ó Cristo. Lava-me no teu precioso sangue e fortalece a minha fé em ti e aumenta o meu amor para contigo e o meu semelhante. Renova minha esperança de salvação e recebe-me depois desta vida na tua mesa celestial, onde ofereces aos teus o pão eterno e lhes dá de beber das fontes que jamais acabam. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Amém. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Amém. Podem se sentar. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado, derramado para perdão de pecados. Todos os que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil foram devidamente instruídos nas doutrinas e confessaram como verdadeiras, são convidados a participar neste momento. Aqueles que ainda não são membros, mas que têm o desejo de participar, nós pedimos que aguardem por um instante, até que recebam a devida instrução e juntos, em comunhão, em concórdia de doutrina, nós possamos participar desse momento maravilhoso, onde nos escondemos em Jesus, no seu poder, no seu amor, para sermos protegidos contra os assaltos do diabo e assim já entrarmos na herança que é prometida a cada um de nós, os céus. Pois onde há perdão de pecados, há também vida e salvação. Primeiramente os que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, mas peço primeiramente para que as musicistas, juntamente da Flávia, se coloquem aqui diante do altar e depois as músicas serão projetadas.
procurou, ó bom pastor, teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. O que eu reprove o vil pecado, o qual outrora tanto amei, e que examine o meu passado à luz da tua santa lei. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. Teu coração sempre é movido por muito profunda compaixão, ao dar ao pecador ouvido. Por isso busco teu perdão. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. Sou oprimido e fatigado por minha grande transgressão. Perdão, porém, me seja dado, alívio e graça em profusão. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. Meu coração desesperado, lançando os aos teus pés, Senhor, lamenta e chora o seu pecado, porém confia em teu favor. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. De teu amor o testamento me das na ceia salutar, e vejo quanto estás atento ao meu eterno bem-estar. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. Dos fracos ela é fortaleza, aos fatigados dá vigor, aos vacilantes dá firmeza, aos tristes alivia a dor. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. A débil fé se fortalece em mim na santa comunhão, e se minha alma desfalece, alento encontro neste pão. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz. Teu corpo tu sacrificaste e derramaste o sangue teu. Dos meus pecados me lavaste, me deste a eterna paz do céu. Teu corpo e sangue, ó meu Jesus, são de minha alma vida e luz.
Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, Amamos a morte do Senhor, até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua Igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos conosco e com ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A congregação pode se sentar. Cantamos o hino 202 do Inário Luterano. Em seguida temos os comunicados da vida da igreja. Abençoados na palavra do Senhor, fomos todos confortados. Sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido. Seja todo o nosso andar servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída como a entrada, dá-nos pão
ajuda na jornada. Vem por morte venturosa, dá-nos vida gloriosa. Mais uma vez, bom dia a todos. Todos são sempre muito bem-vindos a esta casa de oração, de comunhão, especialmente aquele que está conosco pela primeira vez, o Clébio. Ele está começando a caminhada no luteranismo e em breve também se tornará nosso irmão de doutrina, né? Se Deus quiser. Temos, durante essa semana, aliás, hoje, após o culto, reunião de servas aqui, tá? Então as mulheres estão convidadas para a reunião e depois vai ter um almoço, né? Então, reunião de diretoria na terça-feira, diretoria lá de Sucupira, às 20 horas. Estudo bíblico nos lares, às quartas-feiras, às 19 horas. Não temos um local definido, então se quiserem, se alguém quiser sediar esse estudo, fale comigo para nós nos programarmos. Na quinta-feira, às 14 horas, culto em Engenho Pocinho. E às 19h30, reunião de diretoria daqui da Santíssima Trindade. A aula de música aos sábados, às 10 horas aqui, e às 14 horas lá em Sucupira. E reunião de servas lá em Sucupira, sábado, às 16 horas. E eu não coloquei ali, mas à noite, às 20 horas, também temos reuniões da turma de profissão de fé. Tá? Temos mais algum recado por parte da liderança? Por gentileza. Bom dia a todos. Mesmo com essa tragédia da editora Concórdia ter ficado embaixo d'água, ter estragado muito material, ela ainda está parada, eu vou começar a encomendar os devocionários 5 minutos com Jesus, porque esse ano a editora Concórdia não vai vender, quem vai vender é a Hora Luterana, que é quem produz, certo? Então, quem tiver interesse em encomendar os 5 minutos com Jesus, fala comigo, porque eu vou começar a comprar, fazer algum estoque, e aí eu ainda não tenho o preço certo, mas é certeza que não vai sair mais do que o ano passado, que foi R$35. Vai depender o preço da quantidade que eu for adquirir e também o frete. Então eu vou fazer as contas, até o final do mês eu passo certinho. Mas quem tiver interesse, só me procurar que eu já contabilizo. E também eu vou começar a encomendar Bíblias pela SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, quem tiver interesse também me procura para eu ter uma noção do que comprar, o que encomendar para vocês. Certo? Bom dia a todos. Fim do mês, né? Eu postei lá no mural o balancete do mês de maio e tem um gráfico geral. Como ainda não aconteceu a reunião da diretoria, provavelmente no próximo mês eu posso incluir mais alguns gráficos lá no mural ou aqui no slide. Mas a princípio é o que está lá, o balancete de maio. Assim, no geral, as despesas com o pastor foi liquidada, né? A gente não está devendo a ele, e a parcela do empréstimo de maio também está paga. Só ficou pendente para esse mês a oferta da IELB dos 9%, que já foi liquidada agora no início de junho. E, assim, quem ainda não regularizou suas ofertas, por favor, regularizem, tá? Porque tem notado que está caindo mês a mês as ofertas regulares. Então, quem ainda não regularizou, tá? Para regularizar, tá bom? Só isso. O balancete está lá, qualquer dúvida pode me chamar no privado. Sim. Bem lembrado, do congresso. É o seguinte, gente, eu tenho um prazo até o dia 10, amanhã, né? Para dar a resposta à empresa de ônibus. E, infelizmente, eu não consegui preencher o ônibus. Eu já estou no plano B de uma van com 15 lugares. Eu já fiz um orçamento com o rapaz, dá 1.200. Eu vou refazer aquela proposta contando com a van. Infelizmente, eu não vou segurar o ônibus, não. Se eu for recalcular o ônibus com a quantidade de membros que tem, vai sair mais caro. Então, não adianta insistir, e não vai dar, o ônibus não vai dar.
Eu vou recalcular a proposta, ainda tem algumas vagas, eu vou repassar direitinho quantas vagas ainda tem com a van e passo para vocês, tá bom? Tá aí os preços no Pix 4 vezes, ainda é 4 vezes até o dia, acho que até o dia 25 desse mês, ainda é 4 vezes no Pix, tá bom? O valor é esse, R$330. Eu vou repostar lá no grupo esses avisos, tá bom? Uhum. Sem mais recados? Então, me despeço de vocês na saída. Desde já, as bênçãos de Deus para essa semana que se inicia. Amém?